Meu pai, por muitos anos, esteve no vício do álcool. Éramos uma família que não participava da igreja, que buscou muitas outras falsas religiões. E um dia, como meus pais eram muito assim, vai para a igreja, né? Vai, mas eu não vou. Então eu ia com meu irmão, e o meu irmão dizia assim, eu perguntava dele na hora da comunhão, né? Ele já tinha feito a primeira comunhão e eu ia para a missa com ele. E eu falava assim, o que tu está comendo? Aí ele, é um pãozinho do Papai do Céu. Eu falei, eu quero comer desse pão. Aí ele, tá bom. Eu falei, traz para mim quando tu for na fila, quando voltar, deixa um pedaço para mim. Todo domingo ele dizia, puxa vida, quando ele voltava, esse comi tudo, no próximo eu te dou. E aí no outro domingo eu ia achando que eu ia comer do pãozinho, aí ele ia na fila da comunhão, eu falei, não vai esquecer de trazer o pãozinho para mim. Aí ele, puxa vida, esqueci de novo, no próximo eu te dou. E ele, sem saber, ele estava colocando em mim uma sede de Deus, de comungar aquele pão. Então eu iniciei na igreja por essa brincadeira aí do meu irmão, né? E comecei a participar da liturgia das crianças, cantava na missa das crianças. E o meu primeiro encontro com Jesus foi na Eucaristia, foi quando eu me preparei. Eu já muito braba com ele, cansada dele me enganar, que todo domingo ele ia deixar um pedacinho do pão para mim. Eu falei, me diz aí, o que eu preciso fazer para eu comer desse pãozinho aí? E aí eu acho que eu tinha por volta de 8 anos, 7, 8 anos. E aí ele, não, então tu vai para a catequese. Aí mamãe me colocou na catequese, fiz a primeira comunhão. E foi o meu primeiro encontro com Jesus. Foi o dia, assim, um dos dias. Hoje eu não posso dizer que foi o mais emocionante, porque eu já tive muitas histórias com Deus, né? Mas foi um dia muito emocionante para mim, posso dizer, um dos mais importantes da minha vida, quando eu comunguei Jesus pela primeira vez. E foi tão forte para mim. Eu queria tanto comungar Jesus, eu tinha o entendimento que era Jesus naquela partícula, com pouca idade, eu acho que eu tinha 9 anos, que acabou a missa, o padre deu a bênção, estava todo mundo tirando foto e eu ainda estava sentada no banco chorando. E a catequista me dando lenço, tá bom, minha filha, já acabou a missa, ainda está chorando aí. Porque eu fui impactada pelo amor de Deus através da Eucaristia. E mesmo não estando, né, com uma família muito, digamos assim, seguidora da igreja, estando na igreja, né, fiel, dali Deus começou a conversão da minha família, né? Eu tenho certeza que Deus usou de mim para que meus pais pudessem voltar para Deus, pudessem participar da igreja. Meu pai entrou para o AA, né, para os Alcoólicos Anônimos, e tomou a decisão dali de abandonar o vício, porque já estava acabando com a nossa família. Quando chegou assim no limite, ele, olha, ou decide ou vai acabar tudo. O meu pai tomou a decisão, mas eu tenho certeza que ele tomou a decisão pela força de Deus, pela força do Espírito Santo, e começou a buscar a Deus, né? E dali, de lá para cá, foram muitos processos de conversão do meu pai, da minha mãe, né? Eles também fumavam, e eles foram deixando para trás muitos vícios, né? E nós fomos crescendo. E eu nunca mais assim saí do caminho do Senhor. Apesar de, às vezes, ficar mais fraca, às vezes pensar em desistir em toda essa trajetória, né? Eu tenho 38 anos, comecei com 8, então já são 30 anos, né? Vivi muitos momentos de dificuldade na fé, como todos vocês, né? Mas Deus me deu a graça de, em todo esse contexto familiar, de ser formada na igreja e poder um dia dizer o meu sim, né? Meus pais não eram casados na igreja e eu fiquei ali insistindo, vocês têm que casar na igreja, não pode ficar assim, tem que casar na igreja, tem que casar na igreja, tem que casar na igreja. Fiquei igual aquele disco furado, né? Tem que casar na igreja, tem que casar na igreja. Um dia eles cansaram, disseram, tá bom, menina, eu vou casar na igreja. Casaram na igreja, né? Então,
mesmo com todos esses atropelos e Deus contornando e consertando a nossa vida, eu consegui chegar ao sim de uma vocação, né? Então, participando de grupo de jovens, Ministério da Comunicação, Renovação Carismática, eu conheci o meu José, que eu já rezava por ele, sem antes saber que era ele, né? Eu rezava, Senhor, toma conta do meu José. Eu não sei quem é, eu não sei por onde ele anda, eu não sei nem o que ele está fazendo agora, mas eu te entrego essa pessoa que um dia vai dizer sim comigo no altar. Eu já sentia que essa era a minha vocação. E aí nós nos conhecemos, já participava da igreja, tanto ele quanto eu. Já nos conhecíamos de grupos, mas não nos aproximamos ainda. Até que Deus viu que era a hora, né? E aí nos aproximamos, namoramos, noivamos 3 anos e meio de namoro e noivado, e depois nos casamos. E por que eu estou falando esse breve testemunho para vocês? Para que vocês possam refletir comigo como é lindo a vocação do matrimônio, como é linda essa vocação familiar, né? Você que está nos assistindo também pelo YouTube, como é forte esse chamado e como precisa de nós uma resposta madura, né? Que na maioria das vezes não acontece, infelizmente. A maioria das vezes a gente não entende muito bem os sims que a gente está dando, né? Quando a gente foi chamado a dar o sim na vida familiar, no matrimônio, quando a gente está ali no altar, a gente está preocupado com muitas coisas, não é verdade? Quem é casado aqui, levanta a mão. A gente se preocupa com a festa, se preocupa com fotógrafo, com muitas coisas, muitos pormenores, né? E às vezes distrai isso um pouco do sentido. Muitas vezes, estou falando de modo geral, tá, gente? Não estou dizendo que aconteceu com vocês. Mas, de modo geral, assim, às vezes a gente não está muito preparado para o sim que a gente está dando, né? Quando a gente casa ali, naquele momento, a gente faz algumas promessas para Deus, diante do altar. Para Deus e para o cônjuge, né? Então, no dia do casamento, a gente prometeu ser fiel, né? Respeitar, amar, né? Fidelidade, prometemos receber todos os filhos que o Senhor nos concedesse. É verdade? Vocês lembram dessa promessa? Algumas pessoas, quando eu falo, dizem assim, gente, mas eu não lembro de ter prometido isso, não. Eu falei, você não lembra que o padre falou, prometeis receber todos os filhos que Deus vos conceder e educá-los na fé da igreja e do Cristo? Eu não lembro, não. Eu falei, então estava pensando em muitas outras coisas, porque, na verdade, a gente se distrai às vezes. E nesse sim, a gente está prometendo algo muito, muito sério para Deus. Senhor, eu prometo que, se o Senhor quiser me conceder 10 filhos, eu vou receber todos os 10 filhos. Senhor, eu prometo que se o Senhor quiser me dar um filho, eu vou receber com o maior amor esse um filho. Senhor, eu prometo que se o Senhor não quiser me dar nenhum filho, eu vou ser fiel assim também. Já viu quanto é sério isso? Aí o que acontece, indo para esse lado, né? Para essa promessa. Quando, a maioria das vezes, né? Já entra no matrimônio tomando um anticoncepcional para evitar o filho logo na lua de mel. Não, gente, que é isso? Eu vou casar, mas eu quero fazer minha viagem, depois eu tenho minha pós-graduação, depois tem a pós-graduação dele, depois tem não sei o quê, depois tem o mestrado, depois tem o doutorado, depois tem isso, tem aquilo. Aí, depois que eu curti bem meu casamento, pode vir os filhos. Ou, não, eu comecei assim, a gente começou o casamento, mas não tem a casa própria ainda. Quando tiver a casa própria, pode vir os filhos. Não, eu tenho a casa, mas eu não tenho carro. Como é que eu vou levar o menino para o médico? Vou ficar andando de ônibus com o menino pendurado? Não, tem que juntar o dinheiro para comprar o carro, para depois vir o filho. Só que não foi isso que a gente prometeu. A gente prometeu receber todos os filhos que Deus nos concedesse e educá-los na fé e no Cristo. É como se a gente faz uma promessa, mas depois a gente... Opa, Senhor, peraí. Espera só mais um pouquinho que nessa parte aqui eu sou o Deus da minha vida, depois o Senhor entra para as outras áreas. Então a gente começa a viver a vocação de uma forma errada.